Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Quarto de Oração. Bem-vindos para mais um momento de edificação, aonde o propósito desse canal é incentivar você a manter a sua vida constante de intimidade com Deus. A palavra de Deus fala sobre um culto racional. Um culto racional nada mais é que cultuar ao Senhor com entendimento. Precisamos buscar ao Senhor com o nosso entendimento e sermos necessitados da busca por mais, cada vez mais conhecimento. Porque o povo de Deus também precisa ser um povo inteligente. Isso nos difere dos outros animais, né? Nós somos seres pensantes, somos seres que possuem um pensamento complexo, sistemático. Então, aí está o segredo. Você precisa usar esse entendimento para buscar ao Senhor. E estamos continuando com a nossa série sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre orar com o entendimento. Orar com entendimento. Para falar sobre esse assunto, vou usar o livro de Tiago. Vamos lá? Eu vou ler para vocês uma palavra que está em Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Preste atenção. Já pegou sua Bíblia? Pega sua Bíblia e vai lá conferir. O livro de Tiago é um livro maravilhoso. Nós temos 1000 coisas para aprender através desse livro. Só que hoje nós vamos aprender sobre orar com o entendimento, tá bom? Diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Olha só, que interessante. No versículo 2 do capítulo 4, Tiago vai dizer, olha, vocês desejam muitas coisas, não têm, porque vocês não pedem. Olha a importância do pedir. E no versículo 3, ele vai dizer, vocês pedem e mesmo assim não recebem. Porque existe uma questão aí. Vocês pedem mal. Pedem para os próprios deleites. Eu já ouvi 2 ensinamentos que são um tanto contrários à palavra. O primeiro ensinamento foi, eu ouvi alguém ensinando sobre a lei da atração. E essa pessoa dizia o seguinte: olha, o universo não gosta que você pede, porque quando você pede, você emite escassez e necessidade. E o universo entende que se você tem escassez, se você está pedindo, você está atraindo mais necessidade. O outro ensinamento estranho que eu já ouvi por aí foi: olha, às vezes Deus não quer te dar, mas de tanto você pedir, Ele acaba te dando porque você está insistindo muito. Vamos lá. Não é assim que ensina a luz da palavra. Para aqueles que acreditam, eu acredito fielmente que a palavra de Deus é um livro cheio de luz, de entendimento e de vida, né? Essa conversinha de dizer a Bíblia foi escrita por homens, não vou crer. Eu acho interessante que
todos os livros que estão vendendo em uma livraria foram escritos por homens. Livros de motivação, livros de finanças, são escritos por homens. E as pessoas compram, leem, aderem às ideias. Mas quando chega na Bíblia, eu não posso crer na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Sabe o que na verdade significa isso? A Bíblia é um livro espiritual e ela confronta-nos. E muitos não querem ser confrontados por essa verdade. Então, voltando lá. Na luz da palavra, nós aprendemos que é necessário pedir. Você lembra de Bartimeu? O cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritou e por isso chegou até o Senhor. Jesus sabia o que ele queria. Porém, Jesus, ele vai perguntar: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu fala com precisão: eu quero ver. Nenhuma história na Bíblia é por acaso. Todas as histórias da Bíblia, elas foram deixadas ali para exemplo e para ensinamento. Jesus, ele vai nos mostrando, pela luz da palavra, que nós precisamos ter noção do que queremos, tá? E é nisso que entra o orar com entendimento. Meu querido, a oração a Deus não precisa ser um acúmulo de palavras. Quando você vai para a oração, você precisa ter claro o seu propósito. De acordo com Tiago, você tem uma necessidade, você precisa ter ciência daquela necessidade e apresentar ao Senhor. E vamos lá. Além de você saber com clareza o que você precisa, o que você quer, você precisa lembrar e entender quem é o Senhor. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu interior. E vamos lá ao outro ensinamento. A sua oração, de acordo com o livro de Tiago, para que ela seja respaldada por Deus, ela precisa ter um propósito e um fundamento justo. Tiago falou o seguinte: vocês pedem, porém não recebem, porque pede mal. E ele explica o que seria pedir mal. Vocês pedem para gastar com o próprio deleite, porque vocês só estão pensando em vocês, na natureza carnal. Se você estudar todo esse capítulo, você vai perceber que Tiago está falando da natureza carnal, da natureza que só olha para as coisas da terra. Então, querido, você tem que entender que para a sua oração ser respaldada por Deus, ela precisa estar fundamentada sobre os alicerces da palavra. Eu vou te dar um exemplo de oração mal feita. Sabe, muitas vezes nós pedimos, lembra daquele apóstolo? Jesus quer que a gente peça para Deus que desça fogo do céu e destrua toda essa aldeia porque eles não te ouviram. E Jesus falou: calma, não é necessário isso. Eu vim foi para salvar, eu vim libertar, eu não vim acabar com tudo agora, né? Eu vim foi para trazer vida, trazer uma novidade, uma esperança. Então, um exemplo de oração mal feita é: Senhor, fulano me magoou, pesa a mão, Senhor, pesa a mão contra ele. Senhor, fulano pisou no meu dedão do pé, pesa a mão sobre essa vida. Não.
A oração, para ela ser respaldada, aceita por Deus, ela tem que estar fundamentada na justiça. E fundamentada na justiça não é para enaltecer o nosso próprio ego. Você não vai ver Deus incentivando a sua elevação de ego. Você vai ver sempre Deus incentivando a sua sensibilidade espiritual, material, pessoal. Deus sempre vai trazer para nós, querer trazer para nós a sua natureza. E a sua natureza é justa, amorosa e perfeita. Então, fique com essa dica. A partir de hoje, nós vamos fazer orações inteligentes. Orai com entendimento e você terá mais êxito nas suas orações. Orai com o entendimento. Orai sendo guiado pela palavra. Não ore baseado apenas nas coisas dessa terra. Não ore baseado apenas somente nas coisas desse mundo. Lembre-se da oração principal do Pai Nosso. Eu já falei sobre essa oração aqui no canal. Ela aborda as 3 dimensões da nossa vida: espiritual, a nossa alma e a nossa vida também material, porque Deus nos enxerga de forma total. Deus sabe muito bem que nós somos ainda carne, mas Deus também sabe que nós temos um espírito para zelar e nós temos uma alma, uma emoção para cuidar, tá bom? Um beijo, fique com Deus, espero que essa dica tenha te ajudado muito. Até a próxima. Tchau, tchau.